Leandro Alves Almeida, ele foi oficial de justiça do Goiás, ele que é vice-presidente do Goiás. Você é nome, menino? Seja muito bem-vindo, Leandro. Boa noite a todos os colegas. Como foi apresentado, meu nome é Leandro, presidente do Oficial de Justiça de Goiás. Sou da terra de Luiz, né, Luiz? Satisfação de ter aqui, colega. Também sou vice-presidente da Fedor Luz. E nós, enquanto trabalhamos em nível nacional, nós estamos desenvolvendo um trabalho principalmente no Congresso Nacional e junto ao CNJ. Hoje, a palestra que esteve aqui, esse encontro que teve aqui, ele foi importante para demonstrar para vocês, colegas, as mudanças, as perspectivas e os desafios que nós, oficiais de justiça, oficialato de justiça nacional, necessita e tem que se atentar. Nós passamos por uma série de mudanças ultimamente, com o processo judicial eletrônico. Nós passamos por questões ligadas ao desenvolvimento de sistemas pelo CNJ, em que o oficialato de justiça não se fez presente na utilização desse sistema. Nós passamos pelo Covid, em que houve uma aceleração no desenvolvimento das comunicações eletrônicas por uma necessidade de adequação. E nesse interstício, nessas situações, nós, oficiais de justiça, acabamos por perder o bonde, por assim dizer, sobre certos aspectos. Nós estamos trabalhando hoje para resgatar essa situação. Precisamos de uma avaliação pessoal, de uma avaliação da categoria, rever os nossos conceitos, rever as nossas avaliações, as nossas situações. Por quê? Porque o tribunal, todo mundo que está na gestão desse poder, ele não observa o oficialato de justiça. Então, o desenvolvimento desses sistemas nos deixou em um segundo plano, e o oficialato de justiça tem que ter essa percepção que essas adequações, essas novas realidades e essa mudança passam por reconhecimento com avaliação interna da categoria. Hoje, nós tivemos aqui o doutor André Lacerda, ele é juiz lá de Goiás, que a gente convidou para fazer essa palestra, e ele trouxe uma visão da magistratura. E a visão da magistratura que nós, do oficialato, temos que entender é que nós temos que estar junto com eles, temos que estar junto com a sociedade nessa mudança, com a AB, com a Defensoria Pública, com todos os jurisdicionados. E nessa seara, nessa situação, qual que é o desafio maior que nós estamos tendo, o que nós percebemos? Que nós mesmos temos uma dificuldade de mudança. O oficialato de justiça tem que entender que ele está num processo de transformação, num processo de alteração em que nós, ao contrário de outrora, dos colegas que trabalham antes de 2006, e eu digo 2006 por uma questão muito simples, foi em 2006 que a lei trouxe o processo judicial eletrônico, e a partir desse momento, essas mudanças foram sendo, no primeiro momento, devagar a transformação, mas depois ela foi tendo uma aceleração, quando a inteligência artificial tomou força, tomou o corpo, e como eu falei, depois do Covid. A partir dessa situação, o maior desafio que nós identificamos está dentro da própria categoria. Aceitar a necessidade de mudança, aceitar a necessidade de acreditar que é possível essa mudança. Eu sou oficial de justiça desde 1998, tem muitos colegas que com certeza são de uma geração antiga, que penhora, por exemplo, era feito na boca do caixa. Eu ia no Banco do Brasil ou qualquer outro banco para realizar um ato de penhora. Eu tinha esse mandado em mãos e assim eu fazia. E isso não é mais possível, porque como foi falado pelo Marco, pelo Daniel, a tecnologia veio e transformou essa situação. Eu acredito que aqui, que alguns colegas, antes do processo judicial eletrônico, faziam um arresto no banco, faziam penhora, ninguém mais faz. Os colegas que estão, em sua maioria, nosso comarca do interior, que não têm acesso aos sistemas,
não fazem atos de construção, não melhora veículo, não faz uma resta em conta, não faz uma penhora. E isso foi trazendo uma desvalorização para nós. E essa desvalorização, uma consequência. Em alguns estados, se fala em extinção, como não tem hoje no Paraná, em Sergipe, foi em Tocantins, e por último, no Tribunal de Justiça da Amazônia. Então, colegas, o grande desafio que nós identificamos hoje não está trabalhar no Congresso Nacional por uma alteração em que implanta uma nova sistemática de trabalho, uma nova doutrina, que a gente muito bem falou aqui, os colegas falaram aqui, que é a doutrina da inteligência processual. O maior desafio que nós estamos tendo é nós, oficiais de justiça, aceitarmos essa necessidade de mudança. É esse o maior desafio que temos. Somos recebidos em Brasília pelos conselheiros do CNJ, fomos recebidos esse ano na comemoração do Dia do Observatório de Justiça pelo ministro Barroso, somos recebidos no parlamento por vários deputados, todos, quando vamos lá para defender nossas alterações, nossas propostas, se empolgam com isso. Por quê? Porque as propostas de alteração que nós apresentamos, ela vai ao encontro daquilo que a sociedade quer, vai ao encontro daquilo que o juiz, doutor André, falou aqui hoje, que é uma celeridade, uma efetividade, como o Mauro falou, uma resolutividade nas questões processuais. Mas quando vamos debater isso de forma interna, nós temos uma dificuldade. A dificuldade de aceitar a tecnologia, a dificuldade de aceitar a alteração da sistemática de trabalho, como o meu colega que nos antecedeu aqui falou. Então é preciso que nós, oficiais de justiça, entendamos que essa mudança ela tem que acontecer principalmente dentro de nós. Eu tenho, assim como aqui também em Santa Catarina, a dificuldade na minha categoria para incorporar essas mudanças. Muitos colegas meus falam como falaram, e isso não procede. Não estamos aqui aumentando as nossas atribuições ou aumentando o nosso serviço. Estamos nos readequando à realidade. O oficial de justiça que vai estar na era do processo judicial eletrônico, na era da justiça 4.0, ele não é mais o simples entregador de papel. O oficial de justiça, aquele que vem para ser um agente de inteligência processual, um agente de execução, ele tem que ter acesso à tecnologia, ele tem que desenvolver sistemáticas de trabalho, que a tecnologia permeia a todo momento. Como eu muito defendo, nós temos um sistema hoje, e falamos que nós temos um sistema híbrido de trabalho. Muitas das vezes nós vamos ao local, muitas das vezes nós vamos fazer o serviço de forma eletrônica. Então, sob essa perspectiva, é importante nós, e aqui vocês, colegas oficiais e oficiadas de justiça de Santa Catarina, que nesse momento passaram o dia aqui, vocês são multiplicadores. Multiplicadores de uma ideia de evolução. Multiplicadores de uma ideia de readequação e, principalmente, multiplicadores de uma ideia de valorização. A partir do momento que nós entendemos essa necessidade, nos permitimos para a mudança, nós estamos nos valorizando. Como bem falou aqui a desembargadora, que veio representando o tribunal aqui, somos importantes para o Poder Judiciário, somos importantes para a sociedade, mas principalmente temos que reconhecer entre nós essa importância. Se nós não fizermos isso, se nós não conseguirmos fazer isso entre nós, quem nós iremos convencer? Quem, entendeu, poderá ouvir essa situação? Os colegas que têm essa dificuldade têm que entender que passar por esse processo de adequação, essa realidade nova, é claro que é um processo, eu não vou dizer tumultuado, uma coisa muito simples, mas é necessário. E a importância de vocês aqui nesse ponto, como eu falei, são multiplicadores dessa ideia. Hoje vocês ouviram
da magistratura que é necessário essa mudança. O juiz que hoje esteve aqui, ele veio falando em nome do Poder Judiciário goiano. Temos lá um projeto piloto chamado Agente de Execução e Inteligência na seara da execução fiscal, em que ele interessou pelo projeto, ele virou um defensor da categoria e aqui esteve. E muitas das vezes, o que ele já me falou, que ele percebeu que a maior dificuldade não está na magistratura. Porque muitos juízes acham até interessante. Né? Foi palestrado aqui anteriormente que com essa atribuição sendo valorizada, entregue por oficial de justiça, o que nunca deveria ter sido tirado. Né? O CNJ, quando foi desenvolver a primeira ferramenta eletrônica, que é o Pacenjude, no primeiro momento ela foi pensada para ser entregue aos oficiais de justiça. Mas lá atrás, alguém da magistratura achou que seria poder demais para o oficial de justiça. O que foi um engano. Hoje, quando nós discutimos inteligência processual, discutimos que quem tem acesso à informação, quem tem acesso a sistemas tem poder, eu digo a vocês, isso é o restabelecimento da nossa dignidade profissional. Então, colegas, tenham em mente que essa mudança está acontecendo, que essa mudança ela é necessária, que entidades como o Sindicato de Oficiais de Justiça de Santa Catarina, a Federação das Entidades Sindicais Carpesojus estão trabalhando para isso e que vamos conseguir vencer essa questão. Hoje o CNJ já está aberto a essa realidade. Muitos tribunais estão abertos a essa realidade. E com vocês, acreditando, como o juiz falou, é inexorável, vai ser uma transição muito mais tranquila. Problemas, evidentemente, temos comarcas com uma quantidade muito grande de mandados para o colega, e que, de repente, isso pode ser um doloroso processo de adaptação. Mas isso é uma realidade que todos os estados passam por isso. Uma necessidade de redistribuição da força de trabalho, uma necessidade de revisão da quantidade de mandatos, mas isso é pontualidade. A essencialidade foi apresentada para todos vocês aqui. E entendam isso como necessário. Pois orgulhe-se, como eu mesmo falei no nosso encontro no Piauí, orgulhem-se do que são. Orgulhem-se, colegas, daquilo que vocês fazem. Orgulhem-se de estar aqui onde estão. Porque nós somos oficiais e oficiadas de justiça. E temos, sim, que ter a nossa valorização e nosso respeito. Conto com vocês. Parabéns, Fernando, pelo encontro. E podem ter certeza, o Oficialato de Justiça Nacional, o Oficialato de Justiça de Santa Catarina, voltará a ter o prestígio de outrora. Muito obrigado a todos.